Bom, agora vamos tentar modelar como que a gente escreve um modelo de um problema de programação linear, né? Temos vários tipos de problemas básicos já, certo? A partir dos quais podemos fazer isso. Um desses é o problema da dieta. Como funciona o problema da dieta? Temos um nutricionista que vai calcular a dieta de uma pessoa, tá? O nutricionista, em princípio, ele sabe quantos nutrientes a pessoa deve consumir, certo? As quantidades desses nutrientes que deve consumir. Então, por exemplo, vamos chamar de N1, N2 até N índice M, os nutrientes que cada pessoa deve consumir diariamente, certo? E B1 é a quantidade mínima do nutriente N1 que a pessoa deve consumir. B2, a quantidade mínima do nutriente N2 que a pessoa deve consumir. E assim por diante. Esses nutrientes se encontram em alimentos, que vamos chamar alimento A1, alimento A2, até alimento A. No lugar de falar arroz, macarrão, banana, pera, enfim, certo? Só para facilitar as coisas. Em um problema real, esses nomes podem ir aparecendo, mas a gente codifica desta forma, certo? Então a ideia é que este quadro nos mostra a quantidade de nutriente que aparece em cada um dos alimentos. Por exemplo, temos o alimento A1, onde esta é a quantidade do nutriente N1 que se encontra no alimento A1. Esta é a quantidade do nutriente N2 que se encontra no alimento A1 e assim por diante, né? E aqui a coluna aqui embaixo são os custos dos alimentos, né? O alimento A1 custa C1, o alimento A2 custa C2, etc. Então a ideia é tentar minimizar os custos, né? Temos um nutricionista consciente com a gente, né? que quer que a gente gaste o menos possível, mas de tal forma que podamos suprir as nossas necessidades básicas, ou seja, do nutriente N1, perdão, a gente deve consumir pelo menos B1 em quantidade, certo? Onde estes são as quantidades dos alimentos estas são as quantidades do nutriente de nutriente N1 que aparecem nos alimentos, nos diversos alimentos, né? Ou seja, devemos calcular as quantidades dos alimentos que devemos incluir na dieta diária, de tal forma que as condições de ter no mínimo B1 do nutriente N1, B2 do nutriente N2, etc., sejam satisfeitas, e calcular também o custo de consumir essas quantidades de alimentos, sim? E fazer com que esse custo seja o menor possível, né? Então a gente tem as variáveis x1 até xn, que corresponde a x1, vai ser a quantidade do alimento A1, certo? X2, a quantidade do alimento A2, etc, etc, etc. Então, no final das contas, o que a gente vai gastar é C1 vezes X1 mais C2 vezes X2 mais ATCN vezes XN. Então, essa é a função custo, vamos chamar a função Q de X1 até Xn, que a gente quer minimizar. Então, o problema, já sabemos, consiste em minimizar a função Q, né? Para que valores das variáveis essa função é mínima, sabendo que devemos ter estes consumos, não? Então, por exemplo, se a gente consome x1 do alimento A1, né? Na realidade, a gente está consumindo A11 do nutriente N1. A11 do nutriente N1. Se a gente consome X2 do alimento A2, na verdade, desse nutriente N1, a gente está consumindo A12, a quantidade de nutriente N1. Então, A12. E assim por diante até o ANésimo. Então, esta vai ser a quantidade do nutriente N1 que a gente consome. E esse valor
deve ser minimizado por B1, ou seja, a gente tem que consumir pelo menos B1 do nutriente N1. Então, temos já a primeira inequação linear que corresponde à quantidade do nutriente N1 que devemos consumir, certo? A mesma coisa fazemos com o nutriente N2, né? Aqui temos os valores que aparecem em cada um dos alimentos. X1 é a quantidade do alimento A1 que vamos consumir, X2 a quantidade do alimento A2, até Xn do alimento AN. Então, basta multiplicar esses valores para saber a quantidade do nutriente N2 que a gente está consumindo, e esse valor deve ser maior ou igual que B2. Então, começamos com A21, X1 mais A22, X2, etc. Até A2N, Xn tem que ser maior ou igual que B2. E assim por diante até o enésimo nutriente, M1X1 mais AM2, X2, até a índice MNXN, que deve ser maior ou igual que Bn. E este, então, é o modelo matemático do problema, o problema em questão, né? O problema da dieta. Então, a gente deve encontrar um valor, vamos chamar um valor X, tal que satisfaça todas estas condições lineares e minimize a função Q, né? Então, vamos a determinar este ponto ótimo. Ok? Então, essa é a interpretação, o modelo matemático do que chamamos o problema da dieta.